parte deles são espíritas sem o saber, só lhes falta o nome. Eis porque se veem tantas ideias espíritas emitidas a todo instante por aqueles mesmos que rejeitam o termo, e porque certas pessoas aceitam tão facilmente essas mesmas ideias. Quando se trata de uma questão de palavra, está-se muito próximo do entendimento. Tocando em tudo, o espiritismo entra no mundo por uma infinidade de portas. Uns a eles são trazidos pelo fato das manifestações, outros, pela desgraça que os atinge e contra a qual acham nessa crença a única consolação verdadeira, outros, ainda, pela ideia filosófica e religiosa, finalmente, outros pelo princípio da pluralidade das existências. Mary, contribuindo para acreditar esse princípio num certo mundo, talvez faça mais pela propagação do espiritismo do que se fosse abertamente espírita, confesso. É precisamente no momento em que esta grande lei da humanidade vem afirmar-se por fatos e pelo testemunho de um homem honrado, que, por seu lado, a Cúria Romana vem desautorizá-la, pondo no índex a pluralidade das existências da alma, de Pisani, Jornal Le Monde, 22 de junho de 1866. Inevitavelmente esta medida terá por efeito provocar o seu exame. A pluralidade das existências não é uma simples opinião filosófica, é uma lei da natureza, que nenhum anátema pode impedir de ser e com a qual a teologia, mais cedo ou mais tarde, deverá pôr-se de acordo. Apressa em condenar, em nome da divindade, uma lei que, como todas as que regem o mundo, é obra da divindade, é um tanto exagerada. É muito de temer que em breve não suceda com essa condenação o que aconteceu com a que lançaram contra o movimento da Terra e os períodos de sua formação. A seguinte comunicação foi obtida na Sociedade de Paris, no dia 22 de junho de 1866, pelo médium Sr. Desliens. Pergunta: Sr. Mary, não tínhamos a vantagem de vos conhecer senão pela reputação, mas os vossos talentos e a merecida estima de que eres cercado nos levam a esperar encontrar, nas conversas que manteremos convosco, uma instrução que aproveitaremos e nos deixará felizes, todas as vezes que quiserdes vir entre nós. As perguntas que hoje desejaríamos vos dirigir, se a época recente de vossa morte vos permitir responder, são estas. Primeiro, como se realizou vossa passagem desta outra vida e quais as vossas impressões ao entrar no mundo espiritual. Segundo, em vida tinhais conhecimento do espiritismo. O que pensáveis dele? Terceiro, o que dizem de vossas lembranças de existências anteriores a exato? Que influência essas lembranças exerceram sobre vossa vida terrena e os vossos escritos? Julgamos supérfluo perguntar se sois feliz em vossa nova posição. A bondade do vosso caráter e vossa honorabilidade nos levam a esperar isto. Resposta: Senhores, estou extremamente tocado pelo testemunho de simpatia que haveis por bem me dar, e que se encerra nas palavras do vosso honrado presidente. Sinto-me feliz por atender ao vosso apelo, pois minha situação atual me afirma a realidade de um ensinamento cuja intuição eu trazia ao nascer, e também porque pensais no que resta de Mary, o romancista, no futuro de minha parte íntima e viva, em minha alma, enfim, ao passo que meus numerosos amigos pensavam, sobretudo, ao me deixar, na personalidade que os abandonava. Lançavam-me seu último adeus, desejando que a terra me fosse leve. Que resta de Mary para eles? Um pouco de poeira e obras sobre cujo mérito não sou chamado a pronunciar-me. De minha vida nova, nenhuma palavra. Lembraram minhas teorias como uma das singularidades de meu caráter, a imposição de minhas convicções como um efeito magnético, um charme que desapareceria com a minha ausência, mas do Mary que sobreviveu ao corpo, desse ser inteligente que hoje dá conta de sua vida de ontem e que pensa em sua vida de amanhã, que disseram? Nada. Nem mesmo pensaram. O romancista tão alegre, tão triste, por vezes tão divertido, partiu, deram-lhe uma lágrima, uma lembrança. Em 8 dias nele não pensarão mais,
e as peripécias da guerra farão esquecer a volta do pobre exilado à sua pátria. Insensatos! Há muito diziam, Mary está doente, enfraquece, fica velho. Como se enganavam! Eu ia para a juventude, crede, a criança que chora ao entrar na vida que avança para a velhice, o homem maduro que morre e reencontra a juventude eterna além da sepultura. A morte foi para mim uma doçura inefável. Meu pobre corpo, castigado pela doença, sofreu as derradeiras convulsões e tudo foi dito, mas meu espírito saía pouco a pouco das suas fraldas e planava, ainda prisioneiro e já aspirando ao infinito. Fui libertado sem perturbação, sem abalo, não tive surpresa, porque o túmulo não mais tinha véu para mim. Abeirei-me de uma margem conhecida, sabia que amigos devotados me esperavam na praia, pois não era a primeira vez que eu fazia essa viagem. Como eu dizia aos meus ouvintes admirados, conheci a Roma dos Césares, comandei como conquistador subalterno nessa galha que habitava recentemente como cidadão, ajudei a conquistar a vossa pátria, a subjugar os vossos bravos antepassados, depois parti para retemperar minhas forças na fonte da vida intelectual, para escolher novas provas e novos meios de progresso. Vi as bordas do Ganges e as dos rios da China, assimilei civilizações tão diferentes da vossa e, contudo, tão grandes, tão avançadas em seu gênero. Vivi na zona tórrida e nos climas temperados, estudei os costumes daqui e de lá, sucessivamente guerreiro, poeta, escritor, filósofo e sempre sonhador. Esta última existência foi para mim uma espécie de resumo de todas as que a precederam. Adquiri há pouco, ainda ontem gastava os tesouros acumulados numa série de existências, de observações e de estudos. Sim, eu era espírita de coração e de espírito, se não de raciocínio. A preexistência para mim era um fato, a reencarnação uma lei, o espiritismo uma verdade. Quanto às questões de detalhe, confesso de boa fé não ter ligado elas grande importância. Acreditava na sobrevivência da alma, na pluralidade de suas existências, mas jamais tentei aprofundar se ela podia, depois de haver deixado seu corpo mortal, manter, livre, relações com os que ainda estão ligados à cadeia. Ah! Victor Hugo disse com acerto, a terra não é senão a penitenciária do céu. Por vezes quebra-se a sua corrente, mas para retomar, seguramente não se sai daqui senão deixando aos guardas o cuidado de, chegado o momento, desatar os laços que nos prendem à provação. Estou feliz, muito feliz, porque tenho a consciência de ter bem vivido. Perdoai-me, senhores, e ainda Mary, o sonhador, que vos fala, e permiti que volte a uma reunião onde me sinto à vontade. Deve haver o que aprender convosco e, se me quiserdes receber no número de vossos ouvintes invisíveis, é com felicidade que ficarei entre vós, escutando, instruindo-me e falando, se me apresentar ocasião. J. Mary. Ano 9, agosto de 1866, número 8. Questões e problemas. Filhos, guias espirituais dos pais. Tendo perdido um filho de 7 anos, e tendo se tornado médium, uma mãe teve por guia o próprio filho. Um dia ela lhe fez a seguinte pergunta: caro e bem-amado filho, um espírita, amigo meu, não compreende e nem admite que tu possas ser o guia espiritual de tua mãe, já que ela existia antes de ti. Indubitavelmente, deve ter tido um guia, nem que fosse durante o tempo em que tivemos a felicidade de ter-te ao nosso lado. Podes dar-nos algumas explicações? Resposta do espírito da criança: como quereis aprofundar tudo quanto vos parece incompreensível? Mesmo aquele que vos parece mais adiantado no espiritismo está apenas nos primeiros elementos desta doutrina e não sabe mais que este ou aquele, que vos parece a par de tudo e capaz de vos dar explicações. Eu existi muito tempo antes de minha mãe e, em outra existência, ocupei uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais, mas um imenso orgulho se havia apoderado de meu espírito,
E durante várias existências consecutivas fui submetido à mesma aprovação, sem dela poder triunfar, até chegar à existência em que estava junto de vós. Mas como já era adiantado e minha partida devia servir ao vosso progresso, a vós tão atrasados na vida espírita, Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais proveitosa como espírito do que como encarnado. Durante minha última estada na Terra, minha mãe teve o seu anjo da guarda junto a ela, mas temporariamente, porque Deus sabia que era o que devia ser o seu guia espiritual e que eu a traria mais eficazmente na via de que ela estava tão afastada. Esse guia, que ela tinha então, foi chamado a uma outra missão, quando vim tomar seu lugar junto a ela. Perguntai aos que sabeis mais adiantados do que vós, se essa explicação é lógica e boa, pois é possível que me engane ao expressar a minha opinião pessoal. Enfim, isto vos será explicado, se perguntardes. Muitas coisas que ainda vos são ocultas vos parecerão claras mais tarde. Não querais aprofundar muito, porque dessa aparente preocupação nasce a confusão de vossas ideias. Tende paciência. Assim como um espelho embaciado por um sopro ligeiro pouco a pouco se clarifica, vosso espírito tranquilo e calmo atingirá esse grau de compreensão necessário ao vosso adiantamento. Coragem, pois, bons pais, marchai com confiança, e um dia bendireis a hora da provação terrível que vos trouxe a via da felicidade eterna, e sem a qual ainda teríeis muitas existências infelizes a percorrer. Observação: essa criança era de uma precocidade intelectual rara para sua idade. Mesmo gozando saúde, parecia pressentir seu fim próximo, gostava dos cemitérios, e sem jamais ter ouvido falar do espiritismo, em que seus pais não acreditavam, muitas vezes perguntava-se, quando se está morto, não se podia voltar para os que se tinha amado. Aspirava à morte como uma felicidade e dizia que quando morresse sua mãe não devia afligir-se, porque voltaria para junto dela. Com efeito, foi a morte de 3 filhos em alguns dias que levou os pais a buscar uma consolação no espiritismo. Essa consolação eles encontraram largamente e sua fé foi recompensada pela possibilidade de conversar a cada instante com os filhos, pois em muito pouco tempo a mãe tornou-se excelente médium, tendo até o próprio filho como guia, espírito que se revela por grande superioridade. Variedades. A Rainha Vitória e o Espiritismo. Lê-se no Salute Publique de Lyon, de 3 de junho de 1866, nas Notícias de Paris. Durante sua curta estada em Paris, Lord Granville dizia a alguns amigos que a Rainha Vitória se mostrava mais preocupada do que jamais se via em qualquer época de sua vida, a respeito do conflito austro-prussiano. Acrescentava o nobre Lord, presidente do Conselho Privado de SM Britânica, que a rainha acreditava obedecer à voz do defunto príncipe Alberto, nada poupando para evitar uma guerra que atearia fogo na Alemanha inteira. Foi sob essa impressão, que não a deixa, que escreveu várias vezes ao rei da Prússia, bem como ao imperador da Áustria e que também teria dirigido uma carta autógrafa à imperatriz Eugênia, suplicando-lhe juntar seus esforços aos dela em favor da paz. Este fato confirma o que publicamos na Revista Espírita de março de 1864, sob o título de Uma Rainha Médium. Ali era dito, de acordo com uma correspondência de Londres, reproduzida por vários jornais, que a Rainha Vitória se entretinha com o espírito príncipe Alberto e tomava seus conselhos em certas circunstâncias, como fazia em vida deste último. Remetemos a esse artigo para os detalhes do fato e para as reflexões a que deu causa. Aliás, podemos afirmar que a Rainha Vitória não é a única cabeça coroada próximo da realeza, que simpatiza com as ideias espíritas, e todas as vezes que dissemos que a doutrina tinha aderentes até nos mais altos graus da escala social, em nada exageramos. Muitas vezes tem perguntado por que os soberanos, convictos da verdade e da excelência desta doutrina, não consideravam dever apoiá-la abertamente com a autoridade de seu nome.
é que os soberanos talvez sejam os homens menos livres, mais que simples particulares, estão submetidos às exigências do mundo e obrigados, por razões de Estado, a certas cautelas. Não nos permitiríamos citar a Rainha Vitória, a propósito do Espiritismo, se outros jornais não houvessem tomado a iniciativa, e, porque não houve para o fato nem desmentidos, nem reclamações, julgamos poder fazê-lo sem inconveniente. Sem dúvida, dia virá em que os soberanos poderão confessar-se espíritas, como se confessam protestantes, católicos gregos ou romanos. Esperando, sua simpatia não é tão estéril quanto se poderia crer, porque, em certos países, se o espiritismo não é entravado e perseguido oficialmente, como era o cristianismo em Roma, deve a altas influências. Antes de ser oficialmente protegido, deve contentar-se em ser tolerado, aceitar o que lhe dão e não pedir muito, com medo de nada obter. Antes de ser carvalho, não passa de caniço, e se o caniço não se quebra, é que se dobra ao vento. Ano 9, setembro de 1866, número 9. Fenômenos apócrifos. O fato seguinte é relatado pelo Evenement de 2 de agosto de 1866. Desde alguns dias os habitantes do bairro vizinho da igreja de Saint Médard estavam muito perturbados por um fato singular, misterioso, que dava lugar aos mais lúgubres relatos e comentários. Estão fazendo demolições em torno da igreja. A maior parte das casas demolidas tinha sido construída no local de um cemitério, ao qual se liga a história dos supostos milagres que, no começo do século XVIII, motivaram um decreto do governo que, em 27 de janeiro de 1733, ordenava o fechamento desse cemitério, sobre cuja porta foi encontrado, no dia seguinte, esse epigrama, de ordem do rei: proibido a Deus fazer milagres neste lugar. Ora, as casas respeitadas pela marreta do demolidor eram, todas as noites, devastadas por uma chuva de pedras, às vezes muito grandes, que quebravam os vidros das janelas e caíam sobre os telhados, que destruíam. Apesar das mais enérgicas pesquisas, ninguém foi capaz de descobrir de onde vinham os projéteis. Não deixaram de dizer que os mortos do cemitério, perturbados em seu repouso pelas demolições, assim manifestavam seu descontentamento. Mas gente menos crédula, naturalmente pensando que essas pedras, que continuavam a cair todas as noites, fossem lançadas por um ser vivo, foram reclamar a intervenção do Sr. Cazot, comissário de polícia, que mandou organizar uma vigilância por seus agentes. Enquanto a exerciam, as pedras não apareceram, mas assim que as cessaram, recaíram ainda mais abundantes. Não se sabia o que fazer para penetrar esse mistério, quando a senhora X, proprietária de uma casa na rua Saint-Cyr, veio declarar ao comissário que, assustada com o que se passava, havia consultado uma sonâmbula. Ela me revelou, disse a declarante, que as pedras eram lançadas por uma moça afetada de um mal da cabeça. Precisamente a minha criada Félice F., de 16 anos, sofre de herpes nesta parte do corpo. Embora não ligasse a menor importância a esta indicação, o comissário consentiu em interrogar Félice e dela obteve uma confissão completa. Agindo sob a inspiração de um espírito que lhe apareceu, desde alguns meses tinha acumulado num sótão grande quantidade de pedras e, cada noite, levantava-se para tirar uma parte, pela janela do sótão, sobre as casas vizinhas. Suspeitando que a jovem fosse alienada, o comissário enviou à prefeitura, para que aí fosse examinada por médicos especialistas. Prova este caso que se deve evitar atribuir a uma causa oculta a todos os fatos desse gênero e que, quando existe uma causa material, sempre se chega a descobri-la, o que nada prova contra a possibilidade de uma outra origem em certos casos, que não podem ser julgados senão pelo conjunto de circunstâncias, como de Poitiers, a menos que a causa oculta seja demonstrada pela evidência. A dúvida é o partido mais sábio,
sendo conveniente manter reserva. É preciso desconfiar, sobretudo, das armadilhas estendidas pela malevolência, que se deleita em mistificar os espíritas. A ideia fixa da maior parte dos antagonistas é que o espiritismo está inteiramente nos efeitos físicos e sem isto não pode viver, que a fé dos espíritas não tem outro objetivo, razão porque imaginam matar o espiritismo desacreditando em seus efeitos, quer simulando-os, quer os inventando em condições ridículas. Sua ignorância do espiritismo faz que, sem o perceber, atinjam o lado capital da questão, que é o ponto de vista moral e filosófico. Alguns, entretanto, conhecem muito bem esse lado da doutrina. Mas como ele é inatacável, lançam-se sobre o outro, mais vulnerável, e que se presta mais facilmente à trapaça. Eles querem, custe o que custar, fazer passar os espíritas por admiradores crédulos e supersticiosos do fantástico, aceitando tudo de olhos fechados. Para eles é um grande desapontamento não os ver extasiados ao menor fato que tenha qualquer laivo de sobrenatural e de os encontrar, em relação a certos fenômenos, mais cépticos do que os que não conhecem o espiritismo. Ora, é precisamente porque o conhecem que sabem o que é possível e o que não o é, e não veem tudo a ação dos espíritos. No fato relatado acima, é muito curioso ver a verdadeira causa revelada por uma sonâmbula. É a consagração do fenômeno da lucidez. Quanto à moça que diz ter agido sob o impulso de um espírito, é certo que não foi o conhecimento do espiritismo que lhe deu esta ideia. De onde lhe veio? É bem possível que se tenha encontrado sob o império de uma obsessão que, como sempre, foi tomada por loucura. Se for assim, não será com remédios que a curarão. Em semelhante caso, tem-se visto muitas vezes pessoas a falar espontaneamente dos espíritos, porque os veem, e então dizem que estão alucinadas. Nós as supomos de boa fé, porque não temos nenhuma razão de a suspeitar, mas, infelizmente, há fatos susceptíveis de gerar a desconfiança. Lembramo-nos de uma mulher que simulou loucura ao sair de uma reunião espírita onde havia sido admitida a instâncias suas, a única a que tinha assistido. Conduzida imediatamente a um hospício, confessou depois que havia recebido 50 francos para representar essa comédia. Era a época em que procuravam propagar a ideia de que os hospícios regurgitavam de espíritas. Essa mulher se deixou seduzir pela atração do dinheiro. Outras podem ceder a outras influências. Não pretendamos que este seja o caso da moça, apenas quisemos mostrar que quando se quer denegrir uma coisa todos os meios são bons, para os espíritas é uma razão a mais de se guardarem, observando tudo escrupulosamente. Aliás, se tudo que se trama às ocultas prova que a luta não terminou e que é preciso redobrar a vigilância e a firmeza, também prova que nem todo mundo olha o espiritismo como uma quimera. Ao lado da guerra surda, há a guerra a céu aberto, feita a mais geralmente pela incredulidade zombeteira. Evidentemente esta se modificou. Os fatos que se multiplicam, a adesão de pessoas, de cuja boa-fé e razão não se pode suspeitar, a impassibilidade dos espíritas, sua calma e moderação em presença das tempestades levantadas contra eles, deram em que refletir. Diariamente a imprensa registra fatos espíritas. Se, nesse números, os há verdadeiros, outros são, evidentemente, inventados pelas necessidades da causa da oposição. Não negam mais os fenômenos, mas procuram torná-los ridículos pelo exagero. É uma tática muito inofensiva, porque hoje, em certas matérias, não é difícil fazer a parte da inverossimilhança. Os jornais da América nada ficam a dever nas invenções a esse respeito, e os nossos se apressam em os repetir. É assim que, em sua maioria, reproduziram a seguinte história: no correr de março último, Estados Unidos, executaram um homem em Cleveland, Ohio, o Dr. Hughes, que, no momento de morrer, fez um discurso, atestando um espírito de firmeza e de lucidez extraordinária.
Aproveitou a ocasião para fazer uma dissertação sobre a utilidade e a justiça da pena de morte, que não durou menos de meia hora. Essa penalidade da morte, disse ele, é simplesmente ridícula. Qual a vantagem de tirar minha vida? Nenhuma. Certamente não será o meu exemplo que desviará outros do crime. Será que me lembro de ter atirado com uma pistola? De tudo não guardo a menor lembrança. Posso admitir que a lei de Ohio me fira justamente, mas, ao mesmo tempo, digo que ela é louca e vã. Se pretendeis que esta corda, amarrada em meu pescoço e apertada até que eu morra, tenha por efeito prevenir o assassinato, digo que o vosso pensamento é louco e vão, porquanto, no estado de espírito em que se achava George W. Gacy quando assassinou, não há exemplo na terra que pudesse ter impedido um homem, fosse quem fosse, de fazer o que fiz. Inclino-me perante a lei estadual, com o pensamento de que é um assassino tão inútil quanto cruel tirar minha vida. Espero que meu suplício não fique como um exemplo da pena de morte, mas como um argumento que prova sua inanidade. Em seguida Hughes fez um exame de consciência e se estendeu longamente sobre a religião e a imortalidade da alma. Positivamente, nessas graves matérias, suas doutrinas não são ortodoxas, mas ao menos atestam um sangue frio singular. Também falou do espiritualismo ou, antes, do espiritismo. Sei, disse ele, por minha própria experiência, que entre os que saem da vida e os que ficam, comunicações incessantes. Hoje vou sofrer a suprema penalidade legal, mas, ao mesmo tempo, tenho certeza de que estarei convosco depois de minha execução, como a que me encontro agora. Meus juízes e meus carrascos me verão sempre diante de seus olhos, e vós mesmos, que viestes aqui para me ver morrer, não há um só que não me reveja em carne e osso, vestido de negro, como estou, levando o meu próprio luto prematuro, tanto durante seu sono quanto nas horas de suas ocupações diárias. Adeus, senhores, espero que nenhum de vós faça o que eu fiz. Mas se houver algum que se ache no estado mental em que eu mesmo estava quando cometi o crime, por certo não será a lembrança deste dia que o impedirá. Adeus. Depois desta arenga, o alçapão caiu e o Dr. Hughes ficou pendurado. Mas suas palavras tinham produzido uma profunda impressão sobre a assistência, do que resultaram singulares efeitos. Eis o que hoje encontramos a respeito no Herald de Cleveland. Estando no cadafalso e com a corda no pescoço, o Dr. Hughes disse que estaria com os que ouviam, tão bem após a sua morte como antes, e que parece ter levado a peito cumprir sua palavra. Entre as pessoas que o tinham visitado em sua cela antes da execução, achava-se um honesto açougueiro alemão. Esse homem, desde a sua entrevista com o condenado, não tem no cérebro senão o Dr. Hughes. Tem incessantemente diante dos olhos, noite e dia, a qualquer hora, prisões, patíbulos, homens enforcados. Não dorme mais, não come, já não cuida da família nem dos negócios, e ontem à noite esta visão quase matou. Acabava de entrar em seu estábulo para tratar dos animais, quando viu de pé, junto de seu cavalo, o Dr. Hughes, vestido com a mesma roupa negra que usava ao deixar nosso planeta, e parecendo gozar de excelente saúde. O pobre açougueiro soltou um grito terrível, um urro do outro mundo, e caiu para trás. Correram, Erguaramino, tinha olhar desvairado, a face lívida, os lábios trêmulos e, com voz ofegante, perguntou, ao recobrar os sentidos, se o Dr. Hughes ainda estava lá. Dizia ter acabado de vê-lo e, se não estava mais no estábulo, não podia estar longe. Foi à custa de grandes esforços que o acalmaram e o levaram para casa. A visão o perseguiu sempre e, conforme as últimas notícias, ainda estava num estado de agitação que nada podia acalmar. Mas eis o que é ainda mais curioso. O açougueiro não é o único a quem o Dr. Hughes tem aparecido depois de morto. 2 dias após a sua execução, todos os detentos o viram, com os próprios olhos, entrar na prisão e percorrer os corredores. Tinha o ar perfeitamente natural,
Estava vestido de negro, como no patíbulo. Muitas vezes passava a mão pelo pescoço e, ao mesmo tempo, deixava escapar da boca um som gutural, que sibilhava entre os dentes. Subiu as escadas que levam à cela, entrou, sentou-se e pôs-se a escrever versos. Eis o que contaram os presos, e nada no mundo os teria persuadido de que tinham sido joguetes de uma ilusão. Este fato não deixa de ter o seu lado instrutivo pelas palavras do paciente. É verdadeiro quanto ao assunto principal, mas como narrador, em sua última locução resolveu falar do espiritualismo ou espiritismo, julgou por bem enriquecer seu relato com as aparições, que só existiram no bico de sua pena, exceto a primeira, ao açougueiro, que parece ser real. Tom, o cego, não é um conto de fantasmas, mas um fenômeno de inteligência inacreditável. Tom é um jovem negro de 17 anos, cego de nascença, supostamente dotado de um instinto musical maravilhoso. O Harper's Weekly, jornal ilustrado de Nova York, consagra-lhe longo artigo, do qual extraímos as seguintes passagens. Não havia 2 anos que ele traduzia pelo canto tudo o que lhe feria ouvido, e tal era a justeza e a facilidade com que captava um motivo que, ouvindo as primeiras notas de um canto, podia executar sua parte. Logo começou a acompanhar, fazendo segunda voz, embora jamais os tivesse ouvido, mas um instinto natural lhe revelava que algo de semelhante devia cantar-se. Aos 4 anos ouviu um piano pela primeira vez. À chegada do instrumento, estava, como de hábito, brincando no pátio. A primeira vibração das teclas o atraiu ao palatório, salão. Permitiram-lhe que manejasse as teclas, simplesmente para satisfazer sua curiosidade e não lhe recusar o inocente prazer de fazer um pouco de ruído. Uma vez, de meia-noite ao amanhecer, ele ficou no salão onde tinha aprendido a entrar. O piano não tinha sido fechado e as moças da casa foram despertadas pelos sons do instrumento. Para seu grande espanto, ouviram Tom tocando um de seus trechos e de manhã ainda o encontram ao piano. Então lhe permitiram tocar quanto quisesse. Ele fez progressos tão rápidos e tão admiráveis que o piano se fez eco de tudo que ele ouvia. Desenvolveu, assim, novas e prodigiosas faculdades, até então desconhecidas no mundo musical, e cujo monopólio parece que Deus tinha reservado a Tom. Ele tinha menos de 5 anos quando, depois de uma tempestade, compôs uma música que intitulou O que me dizem o vento, o trovão e a chuva. Em Filadélfia, 70 professores de música assinaram uma declaração que assim termina: de fato, sob qualquer forma de exame musical, execução, composição e improvisação, ele demonstrou um poder e uma capacidade que o colocam entre os mais admiráveis fenômenos, cuja lembrança foi guardada pela história da música. Os abaixo-assinados pensam que é impossível explicar esses prodigiosos resultados por qualquer das hipóteses que podem fornecer as leis da arte ou da ciência. Hoje ele toca a mais difícil música dos grandes autores com uma delicadeza de toque, um poder e uma expressão raramente ouvidos. É na próxima primavera que ele deve ir à Europa. Eis a explicação dada a respeito pelo Sr. Morin, médium, numa reunião espírita de Paris, em casa da princesa Wu, em 13 de março de 1866, e a qual assistimos. Ela pode servir de guia em todos os casos análogos. Não vos apreceis muito em crer na vinda do famoso músico negro cego. Suas aptidões musicais são muito exaltadas pelos grandes propagadores de novidades, que não são avaros em fatos imaginários, destinados a satisfazer a curiosidade dos assinantes. É preciso que desconfieis muito das reproduções e, sobretudo, dos empréstimos, reais ou supostos, que fazem os vossos jornalistas aos seus colegas de além-mar. Muitos balões de ensaio são lançados visando fazer caírem os espíritas na armadilha, e na esperança de arrastar o espiritismo e seus adeptos no domínio do ridículo. Assim, ponde-vos em guarda e jamais comenteis um fato sem, previamente, vos terdes bem informado,
e sem haver pedido a opinião de vossos guias. Não podeis imaginar todas as astúcias empregadas pelos grandes fanfarrões das ideias novas, para chegar a surpreender um equívoco, uma falta, um absurdo palpável, cometido pelos espíritos ou seus prosélitos demasiado confiantes. Por todos os lados são estendidas armadilhas aos espíritas, todos os dias aí trazem aperfeiçoamentos, grandes e pequenos estão à espreita, e o dia em que pudessem surpreender o chefe erro, as mãos no saco do ridículo, seria o mais belo de sua vida. Tem tal confiança em si, que se regozijam por antecipação, mas há um velho provérbio que diz, não se deve vender a pele do urso antes de tê-lo matado. Ora, o espiritismo, sua besta negra, ainda está de pé e bem poderia fazê-los usar os sapatos antes de se deixar atingir. É de cabeça baixa que um dia virão queimar incenso ante o altar da verdade que, em tempo próximo, será reconhecido por todo o mundo. Aconselhando-vos a vos manterdes em reserva, não pretendo que os fatos e gestos atribuídos a esse cego sejam impossíveis, mas neles não se deve crer antes de os ter visto e, sobretudo, de os ter ouvido. E Bellman, um tal prodígio, mesmo deixando larga parte ao exagero, seria mais eloquente defesa em favor da reabilitação da raça negra, num país onde o preconceito de cor está tão arraigado, e se não pode ser explicado pelas leis conhecidas da ciência, sê-lo-ia de maneira mais clara e mais racional pela da reencarnação, não de um negro num negro, mas de um branco num negro. Porque uma faculdade instintiva tão precoce não poderia ser senão uma lembrança intuitiva de conhecimentos adquiridos numa existência anterior. Mas, então, perguntarão, seria uma retrogradação do espírito passar da raça branca à raça negra? Retrogradação de posição social, sem dúvida, o que se vê todos os dias, quando, de rico se renasce pobre, ou de mestre se renasce servo. Mas não retrogradação do espírito, pois teria conservado suas aptidões e aquisições. Esta posição ser-lhe uma prova ou uma expiação, talvez, ainda, uma missão, a fim de provar que essa raça não é voltada pela natureza a uma inferioridade absoluta. Aqui raciocinamos na hipótese da realidade do fato e para os casos análogos que pudessem apresentar-se. Os dois fatos seguintes são da mesma fábrica e não necessitam de outro comentário além do que acaba de ser dado. O primeiro, relatado pelo Soleil de 19 de julho, é considerado de origem americana. O segundo, tirado do Evenement do mês de abril, é abertamente parisiense. Sem sombra de dúvida, são os espíritas que se mostrarão mais incrédulos e mais endurecidos. Quanto aos outros, a curiosidade bem poderia levar mais de um a conhecer a causa que dizem produzir tantas maravilhas. Os espíritos batedores e outros parece que fixaram domicílio em Taunton, escolhendo para teatro de suas proezas a casa de um infeliz médico da cidade. O porão, os corredores, os quartos, a cozinha e até as águas furtadas do doutor são assombradas durante a noite pelas sombras de todos os que ele enviou para um mundo melhor. São gritos, lamentos, imprecações, ironias atrozes, conforme o espírito das sombras, que às vezes não tem sombra de espírito. Tua última pulsão me matou, diz uma voz cavernosa. Alopata, grita uma voz mais jovem, tu não vales mesmo um homeopata. Eu sou a tua vítima número 299, a última de todas, salmo de uma outra aparição. Trata ao menos de fazer uma cruz quando chegares a 300. E assim por diante. A vida do infortunado médico não é mais suportável. A outra anedota é também espirituosa. Foi domingo à noite, durante terrível tempestade, cujas devastações foram enumeradas pelos jornais de ontem. Debaixo da chuva e dos relâmpagos, uma caleche descia a avenida de Neuilly. Dentro se achavam 4 pessoas. Tinham jantado numa casa muito agradável e hospitaleira, perto do parque de Neuilly e, animados pela noite agradável e despreocupados da tempestade, os 4 viajantes se entregavam a uma conversa um tanto leviana.
Falavam de mulheres, dizendo mal delas e até mesmo as caluniando um pouco. O nome de uma jovem foi posto em causa e alguém emitiu dúvidas quanto à nacionalidade da vítima, insinuando que seguramente não tinha vindo à luz em Nanterre. De repente, um trovão fez estremecer as portinholas, um relâmpago iluminou toda a carruagem e a chuva açoitava os vidros, quase os quebrando. Ao clarão do raio, os 4 viajantes viram, então, de pé, à sua frente, na viatura, um 5º viajante, ou, melhor, uma viajante. Era uma mulher, vestida de branco, um espectro, um anjo. A aparição se desvaneceu com o relâmpago. Depois, como se o fantasma tivesse querido protestar contra a calúnia que dirigiam à jovem ausente, uma chuva de flores de laranjeira caiu sobre os 4 companheiros de viagem e os cobriu com uma neve perfumada. Havia, é verdade, um médium entre os 4 viajantes. Nada vos obriga a dar crédito a esta história inverossímil e, de minha parte, não creio nela um traidor, palavra. Foi um dos 4 viajantes quem me contou e me afirma. Ela me pareceu original, eis tudo. Ano 9, outubro de 1866, número 10. O zoavo curador do campo de Chalons. Lê-se no Eixo de Laisne, de 1º de agosto de 1866. Não se fala em nossa terra senão das maravilhas realizadas no campo de Chalons por um jovem zoavo espírita, que diariamente fez novos milagres. Numerosos comboios de doentes se dirigem a Chalons e, coisa incrível, um bom número deles volta curado. Nestes últimos dias um paralítico, vindo de carro, depois de ter sido visto pelo jovem espírita, achou-se radicalmente curado e voltou para casa galhardamente a pé. Quem puder explique estes fatos, que tocam o prodígio, sempre aos que são exatos e afirmados por grande número de pessoas inteligentes e dignas de fé. Renaldi. Este artigo é reproduzido textualmente pela Presse Ilustrée de 6 de agosto. O Petit Journal, de 17 de agosto, narra o fato nestes termos: depois de ter visitado o quartel imperial, que penso já tenhais descrito aos vossos leitores, isto é, a morada mais adequada e, ao mesmo tempo, mais simples que pode ter um soberano, mesmo que apenas por alguns dias, passei a noite a correr à procura do zoavo magnetizador. Simples músico, esse zoavo é, há 3 meses, o herói do campo e dos arredores. É um homenzinho magro, moreno, de olhos profundamente encurvados, uma verdadeira fisionomia de monge maometano. Dere contam coisas incríveis e sou forçado a não falar senão do que contam, porque, há vários dias, por ordem superior, teve ele que interromper as sessões públicas que dava no hotel de Lamelse. Vinham de 10 léguas, um de cada vez. Ele recebia 25 a 30 doentes ao mesmo tempo, e a sua voz, ao seu olhar, ao seu toque, pelo menos dizem, subitamente os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos iam, muletas sob os braços. Tudo isto é verdade? Nada sei. Conversei 1 hora com ele. Chama-se Jacob, é um simples borgonhês, exprime-se com facilidade, deu-me a impressão dos mais convencidos e dos mais inteligentes. Sempre recusou qualquer espécie de remuneração e nem mesmo gosta de agradecimentos. Ademais, prometeu-me um manuscrito que lhe foi ditado por um espírito. Inútil dizer que vos falarei dele assim que o receber, se, contudo, o espírito tiver espírito. René de Ponte este. Enfim, o Eixo de Laisne, depois de haver citado o fato em seu número de 1º de agosto, comenta-o da seguinte maneira: no número de 4 do mesmo mês, no número de quarta-feira última, dissestes que em nossa terra não se falava de outra coisa, senão das curas realizadas no campo de Chalons por um jovem zoavo espírita. Creio fazer bem em vos pedir que o reprima, porque um verdadeiro exército de doentes se dirige diariamente para o campo. Os que voltam satisfeitos animam outros a imitá-los. Ao contrário, os que nada ganharam, não param de censurar e de escarnecer.
Entre essas duas opiniões extremas, há uma prudente reserva, que bom número de doentes devem tomar como regra de conduta, como guia do que podem fazer. Essas curas maravilhosas, esses milagres, como os chamam o comum dos mortais, nada tem de maravilhoso, nada de miraculoso. Ao primeiro contato, causam admiração porque não são comuns, mas como nada do que se realiza não deixa de ter uma causa, foi preciso procurar o que produz tais fatos, e a ciência os explicou. As impressões morais vivas sempre tiveram a faculdade de agir sobre o sistema nervoso. As curas obtidas pelo zoavo espírita não se operam senão sobre as moléstias deste sistema. Em todas as épocas, na antiguidade como nos tempos modernos, têm sido assinaladas curas tão só pela força da influência da imaginação, influência constatada por grande número de fatos. Nada há, pois, de extraordinário em que hoje as mesmas causas produzam os mesmos resultados. É, pois, somente aos doentes do sistema nervoso que é possível ir ver e esperar. Antes de qualquer outro comentário, faremos uma ligeira observação sobre este último artigo. O autor constata os fatos e os explicar à sua maneira. Em sua opinião, essas curas nada têm de maravilhoso ou de miraculoso. Sobre este ponto estamos perfeitamente de acordo. O Espiritismo diz claramente que não faz milagres, que todos os fatos, sem exceção, que se produzem pela influência mediúnica, são devidos a uma força natural e se realizam em virtude de uma lei tão natural quanto a que faz transmitir um telegrama para outro lado do Atlântico em alguns minutos. Antes da descoberta da lei da eletricidade, semelhante fato teria passado pelo milagre dos milagres. Suponhamos por um instante que Franklin, ainda mais iniciado do que o era sobre as propriedades do fluido elétrico, tivesse lançado um fio metálico através do oceano e estabelecido uma correspondência instantânea entre a Europa e a América, sem lhe indicar o processo, que teriam pensado dele? Incontestavelmente teriam gritado milagre, ter-lhe-iam atribuído um poder sobrenatural. Aos olhos de muita gente ele teria passado por feiticeiro e por ter o diabo às suas ordens. O conhecimento da lei da eletricidade reduziu esse suposto prodígio às proporções dos efeitos naturais, assim como uma porção de outros fenômenos. Mas são conhecidas todas as leis da natureza. A propriedade de todos os fluidos. Não é possível que um fluido desconhecido, como por tanto tempo foi a eletricidade, seja a causa de efeitos inexplicados e produza, sobre a economia, resultados impossíveis para a ciência, com o auxílio dos meios limitados de que dispõe. Pois bem, aí está todo o segredo das curas mediúnicas, ou, melhor, não há segredo, pois o Espiritismo só tem segredos para os que não se dão ao trabalho de o estudar. Essas curas têm muito simplesmente por princípio uma ação fluídica dirigida pelo pensamento e pela vontade, em vez de o ser por um fio metálico. Tudo está em conhecer as propriedades desse fluido, as condições em que pode agir, e o saber dirigir. Ademais, é preciso um instrumento humano suficientemente provido desse fluido, e apto a lhe dar a energia suficiente. Esta faculdade não é privilégio de um indivíduo, porque está na natureza. Muitos a possuem, mas em graus muito diferentes, como todo mundo há de ver, embora mais ou menos longe. No número dos que dela são dotados, alguns agem com conhecimento de causa, como o zoavo Jacob, outros à sua revelia, e sem se dar conta do que neles se passa, sabem que curam, e eis tudo. Perguntar-lhes como, e nada sabem. Se são supersticiosos, atribuirão seu poder a uma causa oculta, a virtude de algum talismã ou amuleto que, na realidade, para nada servem. Dá-se o mesmo com todos os médiuns inconscientes, e seu número é grande. Inúmeras pessoas são, elas próprias, a causa primeira dos efeitos que as surpreendem e que não sabem explicar. Entre os negadores mais obstinados muitos são médiuns sem o saber. Diz o jornal em questão,
As curas obtidas pelo usuável espírita não se operam senão sobre as moléstias do sistema nervoso, são devidas à influência da imaginação, constatada por grande número de fatos. Houve dessas curas na antiguidade, como nos tempos modernos. Assim, nada tem de extraordinário. Dizendo que o Sr. Jacob só curou afecções nervosas, o autor se adianta um tanto levianamente, porque os fatos contradizem essa afirmação. Mas admitamos que seja assim. Essas espécies de afecções são inumeráveis e precisamente destas em que a ciência é, o mais das vezes, forçada a confessar a sua impotência. Se, por um meio qualquer, dela se pode triunfar, não é um resultado importante. Se este meio estiver na influência da imaginação, que importa? Porque o negligenciar? Não é melhor curar pela imaginação do que não curar absolutamente. Contudo, parece-nos difícil que só a imaginação, ainda que citada no mais alto grau, possa fazer andar um paralítico e retificar um membro ancilosado. Em todo caso, uma vez que, segundo o autor, curas de doenças nervosas em todos os tempos foram obtidas por influência da imaginação, os médicos são menos desculpáveis por se obstinarem em empregar meios impotentes, quando a experiência lhes mostra outros eficazes. Sem o querer, o autor os ataca. Mas, diz ele, o Sr. Jacob não cura todo mundo. É possível e mesmo certo. Mas, o que isto prova? Que ele não tem um poder curador universal. O homem que tivesse tal poder seria igual a Deus, e o que tivesse a pretensão de possuir não passaria de um tolo presunçoso. Ainda que curasse apenas 4 ou 5 doentes em 10, reconhecidos incuráveis pela ciência, já bastaria para provar a existência da faculdade. Há muitos médicos que possam fazer tanto. Há muito tempo conhecemos pessoalmente o Sr. Jacob como médium escrevente e propagador zeloso do espiritismo. Sabíamos que havia feito alguns ensaios parciais de mediunidade curadora, mas parece que esta faculdade teve nele um desenvolvimento rápido e considerável durante sua estada no campo de Chalons. Um dos nossos colegas da Sociedade de Paris, o Sr. Boivinet, que reside no departamento do Aisne, houve por bem nos enviar um relatório muito circunstanciado dos fatos que são de seu conhecimento pessoal. Seus profundos conhecimentos de espiritismo, aliados a um caráter isento de exaltação e de entusiasmo, permitiram-lhe apreciar as coisas judiciosamente. Seu testemunho tem, pois, para nós, todo o valor de um homem honrado, imparcial e esclarecido, e seu relatório toda a autenticidade desejável. Temos, assim, os fatos atestados por ele como constatados, como se nós mesmos os tivéssemos testemunhado pessoalmente. A extensão desses documentos não nos permite publicá-los por inteiro nesta revista, mas nós os coordenamos para os utilizar posteriormente, limitando-nos por hoje a citar algumas de suas passagens essenciais. Com o intuito de bem justificar a confiança que depositastes em mim, informei-me, por mim mesmo e também por pessoas absolutamente honradas e dignas de fé, das curas bem constatadas, operadas pelo Sr. Jacob. Aliás, essas pessoas não são espíritas, o que tira suas afirmações toda a suspeita de imparcialidade em favor do espiritismo. Reduzo de 1/3 as apreciações do Sr. Jacob quanto ao número dos doentes por ele recebidos, mas parece que estou aquém, talvez muito aquém da verdade, estimando esta cifra em 4.000, sobre os quais 1/4 foi curado e 3/4 aliviados. A afluência era tal que a autoridade militar se inquietou, interditando as visitas futuras. Sei pelo próprio chefe da estação que o trem de ferro transportava diariamente massas de doentes ao campo. Quanto à natureza das doenças sobre as quais exerceu mais particularmente a sua influência, é-me impossível dizê-lo. São, sobretudo, os enfermos que se dirigiram a ele e, por conseguinte, são eles que figuram em maior número entre seus clientes satisfeitos, mas muitos outros aflitos poderiam apresentar-se a ele com sucesso. Foi assim que em Charteres, vilarejo bem próximo daquele em que habito,
Vi e revi um homem de cerca de 50 anos que, desde 1856, vomitava tudo o que comia. No momento em que foi ver o Zuavo, tinha partido muito doente e vomitava pelo menos 3 vezes ao dia. Vendo-o, o Sr. Jacob lhe disse: "Estás curado." E, durante a sessão, convidou a comer e beber. O pobre camponês, dominando sua pressão, comeu e bebeu e não se sentiu mal. Há mais de 3 semanas que não sente o menor mal-estar. A cura foi instantânea. Inútil acrescentar que o Sr. Jacob não o fez tomar qualquer medicamento, nem lhe prescreveu nenhum tratamento. Somente a sua ação fluídica, como uma comoção elétrica, tinha bastado para restituir os órgãos ao seu estado normal. Observação: esse homem é dessas naturezas rudes, que se exaltam muito pouco. Se, pois, uma só palavra tivesse bastado para superexcitar sua imaginação a ponto de curar instantaneamente uma gastrite crônica, seria preciso convir que o fenômeno fosse ainda mais surpreendente que a cura, e bem merecesse alguma atenção. A filha do dono do hotel de La Melze, em Mourmelon, doente do peito, estava tão fraca a ponto de não poder deixar o leito. O Zuavo a convidou a levantar-se, o que ela fez imediatamente. Para a estupefação dos numerosos espectadores, desceu a escada sem ajuda e foi passear no jardim com seu novo médico. Desde esse dia a moça passa bem. Não sou médico, mas não creio que esta seja uma doença nervosa. O Sr. B., gerente de pensão, que dá pulos ideia da intervenção dos espíritos no assunto, contou-me que uma senhora, há muito doente do estômago, tinha sido curada pelo Zuavo e que, desde então, tinha engordado notavelmente, cerca de 20 libras. Observação: esse senhor, que se exaspera à ideia da intervenção dos espíritos, não ficaria muito contrariado, quando, estando morto, seu próprio espírito pudesse vir assistir às pessoas que lhe são caras, curá-las e lhes provar que ele não está perdido para elas. Quanto aos enfermos propriamente ditos, os resultados por eles obtidos são mais estupefacientes, porque o olho aprecia imediatamente os resultados. Em Trelope, vilarejo situado a 7 ou 8 quilômetros daqui, um velho de 70 anos estava entravado e nada podia fazer. Deixar sua cadeira era quase impossível. A cura foi completa e instantânea. Ontem ainda me falavam do caso. Pois bem, dizia-me, eu vi, o pai Petite, ele ceifava. Uma mulher de Mourmelon tinha a perna tolhida, imobilizada, o joelho estava à altura do estômago. Agora anda e passa bem. No dia em que o Zuavo foi interdito, um pedreiro percorreu exasperado Mourmelon, dizendo que queria enfrentar os que impediam o médium de trabalhar. Esse pedreiro tinha os 2 punhos voltados para o interior dos braços. Hoje os seus punhos se movem como os nossos e ganha 2 francos a mais por dia. Quantas pessoas chegaram carregadas e puderam voltar sozinhas, tendo recuperado o uso de seus membros durante a sessão? Uma criança de 5 anos, trazida de Reims, que nunca tinha andado, andou imediatamente. O fato seguinte foi, a bem dizer, o ponto de partida da faculdade do médium, ou, pelo menos, o exercício público dessa faculdade, tornada notável, chegando a Ferté-sur-Joire, e dirigindo-se para o campo, o regimento de Zuavos estava reunido na praça pública. Antes de dispersar os soldados, a banda executa um trecho musical. No número dos espectadores achava-se uma menina num carrinho, empurrado pelos pais. A menina foi apontada ao Zuavo por um de seus camaradas. Terminada a música, ele se encaminha para ela e, dirigindo-se aos pais, lhes pergunta: "Então esta menina é doente?" "Ela não pode andar", responderam-lhe. "Há 2 anos tem na perna um aparelho ortopédico. Tirai, então, o aparelho, ela não precisa mais dele." Isto foi feito, não sem alguma hesitação, e a menina andou. Então foram ao café e o pai, louco de alegria, queria que o homem dos refrescos trouxesse todo o seu estoque, para que os Zuavos bebessem.
Agora vou dizer como o médium procedia, isto é, vou relatar uma sessão, a qual não assisti, mas que me foi detalhada por vários doentes. O zoavo faz entrarem os doentes. As dimensões do local determinam o seu número. Assim, ao que afirmam, teve de transferir-se do hotel de L'Europe, onde não podia admitir senão 18 pessoas, por vez, para o hotel de Lamelse,